novamente, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de geometria analítica, vamos falar um pouquinho mais sobre inclinação e coeficiente angular da reta. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre as nomenclaturas, o que é a inclinação da reta, o que é o coeficiente angular da reta. Na aula de hoje a gente vai observar um pouquinho mais, tá? Aprender como calcular o coeficiente angular da reta através de dois pontos dados na reta. Então, se você observar aqui, ó, nós temos, nesse primeiro caso, o ângulo que está entre 0 e 90. Já que nós tínhamos 4 casos, mas só que quando a gente encontrava que a tangente de 90 não existe, né? Que é quando o ângulo é reto. Então, não existe coeficiente angular. No outro, a gente encontrou que a tangente de 0, né? Que é 0 graus, é igual a 0. Esses dois casos a gente já viu na aula passada. Agora a gente vai ver para os outros dois casos, como encontrar o coeficiente angular. Para o caso onde o ângulo ele é agudo e para o caso onde o ângulo é obtuso. Quando o ângulo é agudo, o que acontece? Quando o ângulo é agudo, observem que das dois pontos numa reta, nós só conseguimos formar um triângulo retângulo que dependem das variáveis, né? Dos coordenadas do ponto B e do ponto A. Onde esse triângulo retângulo tem hipotenusa e catetos, Então, a gente consegue determinar a tangente. Por quê? Porque lá na trigonometria a gente aprendeu que a tangente de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto a esse ângulo, tá? Dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo. Então, aqui, para trabalhar dentro do plano cartesiano e com as coordenadas do ponto A e do ponto B, basta lembrar dessa parte da trigonometria. Então, o coeficiente angular da reta é igual à tangente de alfa. Só que a tangente de alfa aqui nesse caso é igual a quem? Vamos relembrar aí, Tangente de alfa é o cateto oposto a ele, o cateto oposto é esse aqui, Vou colocar aqui um CO e um CA. Cateto oposto, cateto adjacente, Então, aqui, nós temos cateto oposto, que é essa distância aqui, Que é quem, Essa distância aqui é YB menos YA, que a gente já sabe da distância aí de dois pontos. YB menos YA. Dividido isso pelo cateto adjacente, Cateto adjacente, XB menos XA. Esse tamanho aqui, esse outro cateto aqui é XB menos XA. Observe que houve uma projeção do ângulo, O ângulo estaria aqui, Aí, por que houve essa projeção? Porque nós traçamos uma reta paralela. Então, dadas duas paralelas e uma transversal, nós temos aí a correspondência entre os ângulos, tá? Isso aí lá do fundamental. Relembrem as propriedades, aí observem quando eu estou trabalhando com os desenhos, com os gráficos aqui. Então, o coeficiente angular dados dois pontos em uma reta é encontrado através dessa formulazinha aqui. Isso quando o ângulo é agudo. Vamos ver quando o ângulo é obtuso. O que acontece com o coeficiente angular? Como é que a gente consegue determinar? Quando o ângulo é obtuso, nós temos algo assim, né? Aqui o ângulo, E o que está aqui, da paralela com a transversal, é o que falta, né? Que é esse mesmo ângulozinho aqui, que é 180, né? Que seria daqui para cá, 180 menos o alfa. E esse aqui também é 180 menos o alfa. Aí nós temos aqui, os catetos. Ou seja, nós temos aqui a hipotenusa. Aqui, como é o ângulo, é esse aqui, né? Eu estou trabalhando. Observe, eu estou trabalhando esse, tá? Apesar de a gente estar trabalhando com um alfa aqui, na verdade, o triângulo formado está aqui, Então, nós temos aqui hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, vai ficar assim,
Coeficiente angular é igual a tangente de alfa. Só que, na verdade, aqui, nós não temos tangente de alfa. Nós temos que o coeficiente angular é igual a tangente de 180 graus menos alfa. Isso aqui é igual cateto oposto, YA menos YB, né? O maior menos o menor. YA menos YB dividido, ó, por XB menos XA. Ó. XB menos XA. Que está aqui menos o que está aqui. XB menos XA. Em contrapartida, lá na trigonometria, nós aprendemos que a tangente de 180 graus menos alfa, isso aqui é igual a menos a tangente de alfa. E alfa é o ângulo que eu quero saber. Ok? Então, trabalhando aqui, ó, nós temos que menos a tangente de alfa é igual a menos isso aqui. Ok? Então, a gente vai modificar aí, ó, a tangente de alfa. Vou passar esse menos para o outro lado, ó. Vai ficar menos tangente de 180 menos alfa. Ou seja, vai ficar menos YA menos YB dividido por XB menos XA. Organizando, o que nós temos? Nós temos que a tangente de alfa é igual. Esse menos aqui troca tudo que está aqui de sinal. Cuidado, tá? Se trocar em cima, não troca embaixo. Se trocar embaixo, não troca em cima. Ele vale para a fração. Então, vai ficar YB positivo menos YA, que fica negativo, sobre XB menos XA. Ou seja, tanto faz o ângulo ser agudo ou obtuso. O coeficiente angular, tá, é dado através da tangente de alfa, que é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Isso quando a gente está trabalhando com as coordenadas de dois pontos que estão sobre a reta R. Ok? Então, tá aí a fórmula do coeficiente angular dados as coordenadas de dois pontos pertencentes à reta. Em qualquer um dos casos, podemos calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e por B, por meio da relação M igual a tangente de alfa, que é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Ok? Então, deu para entender, né? Da onde foi que surgiu. Vamos ver um exemplo para que isso fique bem claro. A fórmula, gente, é só para você ter uma ideia de que surgiu de algo que foi trabalhado em cima do plano do cartesiano e de tudo que a gente já tinha visto. Distância de dois pontos, trigonometria, que vocês já viram, relação de retas paralelas com uma transversal e assim por diante. O exemplo que foi dado aqui diz assim, ó, calcule o coeficiente angular da reta que passa por A e por B. Então, para calcular o coeficiente da reta, M é igual a tangente de alfa. Como eu não tenho o ângulo, e sim as coordenadas de dois pontos que passam, né, que a reta passa por eles, que pertencem à reta, então nós temos que isso aqui vai ser YB menos YA dividido por XB menos XA. Nesse caso, o coeficiente angular é igual a YB, 2, YA, 4, 2 menos 4, sobre 3 menos 25. Isso aqui vai ser igual
menos 2, menos 22. Negativo com negativo fica positivo, então o coeficiente angular divide aqui por menos 2 para ficar melhor. Até mesmo a observação. E por menos 2 vai ficar 1 sobre 11. Então o coeficiente angular da reta é igual a 1 sobre 11. Então basta aplicar na fórmula que você encontra o coeficiente angular, dados as coordenadas de dois pontos que pertencem à reta. Ok? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem deixou, deixa sua curtida aí.